Salve, salve, galera! Gazeta Esportiva no ar, abrindo a semana com tudo nessa segundona. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele, Celso. Boa noite a todos. Olha, já a gente volta para discutir o que rolou nesse final de semana e já vamos projetar a rodada de quarta-feira que promete, hein? Fica com a gente, é muito rápido. Antes, tem dicas. Beleza, pessoal? De volta direto com a nossa enquete do dia. Olha só. Bom, olha só que primeiro eu quero ver o que o Celso Cardoso vai falar do Luxemburgo, tá? Então, aguarda. Já, qual é... Vamos ver se o Vinícius mudou de novo a enquete, que ele muda sempre. Qual é o principal problema do Corinthians? Jogadores ou técnico? Aí junta tudo no bolo. Chico Lang, qual que é o principal problema do Corinthians? Jogadores ou técnicos? Técnico, falou a voz da experiência, a voz da razão. Chico Lang, quarta-feira aqui no Gazeta Esportiva. Celso Cardoso, para você. Os dois, né? Os dois são tanto os jogadores como o Coelho, mas hoje eu considero o Coelho. Não vejo o Coelho à altura do tamanho do Corinthians. Garrafa. Eu não vou culpar o Coelho, né? Porque a falta de um técnico é que realmente é um dos problemas do Corinthians. Não culpar o técnico, porque o Coelho está ali de passagem, a própria diretoria já disse isso. Não é? O Coelho está buscando o espaço dele, mas não é o momento para o Coelho ainda. Então o Corinthians não tem um técnico, isso reflete dentro desse elenco que já não deu certo também com o Thiago Nunes, não deu certo com o Fábio Carille, então os jogadores têm sim a sua culpa e principalmente a diretoria, porque é meio um absurdo. A diretoria do Corinthians, ela fala que o Coelho não é o técnico e até agora não se definiu por um técnico. Você está mudando a pauta, vê? Não estou mudando a pauta, não. A pergunta é, o Coelho ou os jogadores? Peraí, então vou chegar, eu só estou explanando. Para mim é um conjunto, mas neste momento é a falta de técnico, então eu fico com a opção técnicos. E eu sou jogadores, apesar que o Chico Lang falou técnico, então eu tenho que respeitar, mas... Jogadores que não jogam com o Carille, jogadores que não jogam com o Coelho. Quem que era antes do Carille também? Não, o Thiago Nunes, mas antes do Carille, que era o Osmar Loz, que aí o Carille voltou, não foi? No lugar não jogavam com o Osmar Loz, foi Carille, Osmar Loz, Carille, não foi? Jair Ventura também, que jogadores que não jogavam com o Jair Ventura, mas que caramba esses jogadores, é quase que eu falo outra coisa. Mas você tem nesse grupo de jogadores, tem esses jogadores que não funcionaram nesse período, são jogadores que conquistaram também títulos importantes pelo Corinthians, não é? Tem jogador, você fez a listinha aí, grandes jogadores, não entendo por que não está saindo Coelho dessa Hoje eu acho que o problema é técnico. Todo mundo acha que é técnico, então você em casa, volta lá no site gazetesportiva.com, o que você acha? Jogadores ou técnico? E você pode entrar pelo nosso QR Code que tem aqui embaixo e pelo WhatsApp você também pode participar. Manda um vídeo pra gente. Qual que é o problema do Corinthians? São os jogadores ou é o técnico? E na sexta-feira, o WhatsApp é 11 99479 1633, né? Não preciso falar todo dia que você já decorou. Mas, na sexta-feira a gente vai dar de presente para um dos nossos telespectadores que participar por WhatsApp e também colocar no Twitter, hashtag Gazeta Esportiva. Pode pôr hashtag Gazeta Esportiva aí no Twitter pra gente bombar o nosso programa. Essa mesa linda. Olha a mesa de futebol de botão, presente da loja Moleque de Rua, lá da Rua Bom Pastor, no Ipiranga. Resgate a sua infância, vamos brincar de futebol de botão. Aliás, Celso, a gente tem que fazer essa pauta, não é? Do campeonato na nossa redação. Final do ano, né? Final do ano, tal, que aí... Não, no final do ano não vai estar fraco o final do ano, vai estar bombando também futebol. Não vai ter. Não vai. A gente vai ter que ver. Então, tem esse presentão pra você retirar lá na loja da Moleque de Rua, tá? Porque essa mesa é super pesada, tem que levar uma galera. Bom, já são 7 jogos sem vitória. Onde eu estou? Vou sentar aqui. Já são 7 jogos sem vitória. E a pressão aumenta em cima do Fernando Diniz. Ontem, contra o Coxa, equipe do Z4, o jejum poderia ter acabado, mas o empate só complicou ainda mais a situação do clube. Coritiba e São Paulo no Couto Pereira, 5 minutos de jogo e o Robson fez esse golaço de falta. O Thiago Volpe até tentou chegar na bola, mas não deu. 1-0 Coxa. O São Paulo chegou a empatar com o Luciano, mas no início da jogada o atacante Pablo estava em posição irregular, gol anulado. O tricolor teve outra boa chance agora com o Gabriel Sara, mas a bola passou à esquerda do gol do Wilson. No segundo tempo, Brenner marcou para o São Paulo, só que novamente o Bandeira anotou o impedimento. Dessa vez o Luciano estava em posição irregular.
O empate do time paulista nasceu nesse lance polêmico. O árbitro deu toque de mão de Hugo Moura dentro da área. Reinaldo bateu o pênalti e deixou tudo igual na capital paranaense. Daniel Alves tentou de longe, mas o Wilson evitou a virada São Paulina. Bela defesa do goleiro do Coxa. E ficou nisso. Curitiba 1, São Paulo também 1. Quanto ao jogo, a gente tomou o gol muito cedo, uma bola parada. Eles se retraíram muito, a gente jogou com um pouco de lentidão no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente melhorou no jogo. A gente teve 2 gols feitos, assim, anulados no limite ali, no lance duvidoso, tanto um como o outro. Fizemos nosso gol e tivemos mais chances para fazer no segundo tempo. Então, o time no segundo tempo foi um time que tentou o gol a todo momento. O Curitiba tentou retardar o jogo o máximo que pôde. Infelizmente, não conseguimos o resultado. Acontece. Ontem foi um jogo de ataque contra a defesa. O Curitiba finalizou uma única vez no jogo ontem, que foi justamente numa bola esticada. O Juan Fran falha, ele perde o tempo da bola, é obrigado a fazer a falta. E aí o Robson cobra com maestria, como há muito tempo a gente não via alguém batendo falta, sabe? Me lembrou Zenon, Dicá, Neto, caras que batiam muito bem na bola. E, a bola foi quase ali onde a coruja dorme, como diria o meu amigo Clemente Nascimento. Um pouquinho mais abaixo. Um belo gol. E o Curitiba se fechou. Foi um time que estava jogando pelo resultado. Fez 1-0 com 6 minutos e ficou só lá atrás. O São Paulo não encontrava espaço. E o Diniz fez aquilo que se espera de um treinador que quer vencer o jogo. Ele abriu os 2 zagueiros, ele avançou os 2 laterais, Juan Fran e Reinaldo jogavam como pontas, com movimentação pelo meio, Igor Gomes, Daniel Alves, o Gabriel Sara. E o gol só saiu no segundo tempo de pênalti. Foram 2 gols anulados por impedimento, corretamente anulados. Agora, tem dias que a coisa não funciona mesmo. Você joga e a bola não entra. E ainda tem toda essa pressão que tira também a confiança dos jogadores. Eu insisto, não vence a 7 jogos, mas o São Paulo é o 4º time quando você considera o aproveitamento, os pontos perdidos. Está em 7º na tabela, mas pode ser vice-líder, por exemplo, se vencer o jogo que tenha menos. Então, o trabalho do Fernando Diniz, eu insisto. Eu sei que tem muita gente, São Paulino, nervoso na rede social, que me xinga quando eu digo isso, porque quer a demissão do Fernando Diniz. Xingar o Celso Cardoso, não. Sabe, mas dane-se, é o que eu acredito, faz parte das minhas convicções, e eu não vejo o trabalho do Fernando Diniz. Tudo bem, não é um trabalho maravilhoso, mas trabalho maravilhoso, trabalho bom é do Sampaoli. Agora, é um trabalho razoável. Dentro do que a gente tem, é razoável. Bom, apesar de eu estar de folga ontem, eu assisti o jogo do São Paulo. E uma dúvida, o senhor assistiu o jogo em qual canal? Eu, na verdade, eu assisti sem o volume. Porque eu estava trabalhando no jogo. Mas você não lembra se foi Premiere ou foi na Globo? Não lembro, sinceramente. Mas deve ter sido um canal diferente do meu, porque eu não vi esse São Paulo, desculpa. Você não viu? Esse São Paulo, não. Você não viu um São Paulo ataque contra a defesa? Não, porque eu queria ligar para a minha operadora para ver que sinal que eles estão me mandando. Você não viu um São Paulo jogando o jogo inteiro com 10 homens no campo de ataque? Foi o sinal aqui da redação, então. Que eu preciso ver qual é a operadora aqui, a TV Gazeta assina. Eu tô curioso. Porque lá em casa eles mostraram outro jogo. Que jogo que o senhor viu? Eu vi um São Paulo que teve um adversário, concordo com o senhor, que achou um gol de falta, que já não era novidade para ninguém, que era um adversário que ia se fechar, é uma das equipes candidatas ao rebaixamento, e cabe ao treinador criar uma proposta de jogo para vencer um time como esse. Quebrar as linhas, não é? Pegar jogadores, criar situações de que a equipe possa definir. Não dá para entender o que o Diniz quis. Aos 48 minutos, faltando 30 segundos para acabar o jogo, ele tira o Luciano e coloca o Trellis. Aí eu chacoalhei a televisão e falei, tá com problema. Isso aqui avançou o tempo, deve ter, ainda faltam uns 25 minutos de jogo. Ele não pode, ele troca o centroavante, faltando 30 segundos para acabar os acréscimos. O senhor lembra que tinha uma bola parada, um escanteio, uma cobrança de escanteio no final do jogo? Celso Cardoso, você tem mais de 90 minutos, você acha que vai resolver com uma bola alçada na área contra eles? Eu paro, aí vamos uma alternativa. Alternativa? Brincadeira. Ele tinha quem no banco? Olha como ele tinha quem no banco? Quem? Então tá bom, então vamos mandar todo mundo embora. Celso Cardoso, não dá para defender, no meu entendimento, respeitando obviamente a sua opinião, né? Não dá para defender mais o Diniz. E o São Paulo tem um problema profundo, porque se você manda... A gente já sabe quem é o técnico do São Paulo. O técnico do São Paulo se chama Rogério Ceni.
Rogério Ceni. Você acha que ele... Não agora. Esse é o grande problema. Quando mudar a gestão. Esse é o grande problema do São Paulo. Não agora. Né? Porque enquanto o Leco lá estiver, o Rogério não volta. Isso. Mas os candidatos, o dia que os candidatos a presidente de São Paulo assumirem, que acho que é agora em janeiro, né? Eleição já no final do ano, em janeiro, a primeira coisa, os caras põem a faixa e apresentam o Rogério. Tudo bem, é um direito que eles têm. Então o São Paulo tem um problema seríssimo. Não sei como o Leco deixou o São Paulo numa situação complicadíssima. Agora, não consigo defender o Diniz, que fala, vencemos o segundo tempo por 2-1. Mas de novo, você dá isso, foi uma frase solta, Garrafa. Mas como frase solta? É a frase do técnico do São Paulo. Sim, mas a tinha torcida um do São sentido. Paulo, Celso, não aguenta mais. Não dá mais. Eu não consigo vislumbrar. Gostaria muito, muito, se o senhor quiser, podemos comer uma pizza. Quem sabe se eu consiga me convencer de que ainda o São Paulo pode demonstrar algo com o Diniz. Eu não tenho mais essa convicção. Perdi toda a confiança que tenho no Diniz. Né? O cara que perde lá, Mirassol, perde na Libertadores, perdeu no Fluminense, no Atlético Paranaense. Por que eu vou acreditar no Diniz? Não perdeu no Fluminense, ele ganhou do Fluminense. Ganhou o quê no Fluminense? Ah, tá, entendi. O que ele ganhou? O que ele ganhou no Atlético Paranaense? Nada, gente. José Paes chegando ao vivo do CCT da Barra Funda, notícias do São Paulo, que já está de olho no confronto com o Atlético Goianiense, jogo decisivo para o Fernando Diniz, né, Zé? Boa noite. É isso, Mi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Esse jogo contra o Atlético Goianiense é decisivo para o segmento ou não do Fernando Diniz como técnico do São Paulo. São Paulo e Atlético Goianiense jogam nesta quarta-feira às 8h30 da noite no Morumbi. E muita gente diz, Michele, que se perder, já era. Fernando Diniz não vai ser mais técnico do São Paulo. Eu estava até conversando com o Silvestre, que daqui a pouco vai entrar ao vivo aqui para falar do Palmeiras. A gente acha que se empatar com o Atlético Goianiense, continua, mas aí se perder para o Palmeiras no clássico do final de semana, aí já era. Aí não vai continuar. A gente tem a informação de que o Fernando Diniz está ali na corda bamba, tá por aparelhos, Michele. Teve uma reunião hoje da diretoria de futebol no São Paulo, optaram pelo segmento do Fernando Diniz, ele continua como técnico do São Paulo, mas como o Garrafa disse aí, os últimos discursos, as entrevistas do Fernando Diniz não estão agradando nada à diretoria do São Paulo. Depois daquela partida lá contra a LDU, vitória da LDU por 4-2, o Diniz foi para a entrevista, disse que o São Paulo jogou bem no segundo tempo, ganhou o segundo tempo por 2-1. Aí ontem, depois do empate lá com o Coritiba 1-1, ele vai para a entrevista coletiva, defende a defesa, que diz que a defesa jogou bem, com o Diego Costa, com o Léo Pelé. Enfim, o Coritiba tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, mesmo assim fez um gol no São Paulo. Tá um buchicho danado, Michele. Aí, depois do jogo contra o Coritiba, o Diniz foi para a coletiva, estava se sentindo ameaçado sim. O Marcelo Baceggio, meu amigo, perguntou para ele, e aí, Diniz, está se sentindo ameaçado, incomodado no cargo? Aí, o Diniz respondeu isso aí, vamos conferir. A mim não incomoda, isso que me incomoda é a gente não conseguir vencer os jogos. E treinador de futebol tem que estar preparado para tudo. E estar num time do tamanho do São Paulo, você tem que estar preparado para todo tipo de pressão. O que me incomoda de fato é a gente não conseguir vencer as partidas e poder alegrar o nosso torcedor. Tá aí o acuado Fernando Diniz, viu, Michele? Daqui a pouquinho eu volto na minha segunda entrada para a gente falar mais de São Paulo e mais da defesa tricolor, que não está jogando bem com o Diego Costa e com o Léo Pelé. O Marcelo Baceggio preparou uma matéria e a gente vai conferir na minha segunda entrada, tá bom, Mi? Valeu, Zé, combinadaço. Eu acho curioso porque falam tanto da defesa do São Paulo, tanto da defesa do São Paulo. Só tomou menos gols que o São Paulo no campeonato o Fortaleza, o Grêmio, o Inter e o Palmeiras. O Atlético Mineiro é líder, tomou mais gol, o Flamengo tomou mais gol, o Sport tomou mais gol, o Corinthians tomou mais gol. Quer dizer, e aí é sempre... Os números, eles são colocados de acordo com a conveniência. O Diniz está balançando pelo que ele fala no pós-jogo. Gente, mas não é necessariamente isso que um dirigente ou alguém deve avaliar um trabalho. É o que ele faz em campo no treinamento, é o que ele faz em campo no jogo. Ajustes, tem que ajustar. O Palmeiras também estava aí passando, que o senhor defende muito o Luxemburgo, diga-se de passagem. Também não estava produzindo, o resultado estava acontecendo. O São Paulo não vence há 7 jogos. Perdeu 2 jogos da Libertadores nesse período e 5 empates. O Palmeiras não perde há quanto tempo? Mas olha o número de empates também.
São Paulo não vence o título há quanto tempo? O Palmeiras venceu o título a semana passada. Mas aí você, não cabe essa comparação, Celso. Mas não cabe a comparação. Garrafa. Só que o Diniz, ele não tem que carregar o peso do número de anos que o São Paulo não... Mas então ele tem que carregar o peso das eliminações que ele sofreu nesse um ano com o São Paulo. Nos vexames que ele passou, o time dele passou à frente do São Paulo. Ele tem que... é responsabilidade dele. Que o Diniz é um trabalhador, ninguém discute isso. Quando os portões estavam abertos, a gente acompanhava lá no CT. Longe de achar que o Diniz não trabalha, que ele não se esforça. Muito ao contrário, muito ao contrário. Só que os resultados do Diniz, as oportunidades que ele teve, ele fracassou. Saída prematura no Campeonato Paulista, ele perdeu o Campeonato Paulista. Jogando pro... Não quero ser repetitivo, mas parece que precisa lembrar. Porque isso é um vexame, não é? A campanha da Libertadores, essa história de que o São Paulo... o São Paulo perdeu, foi pro binacional a classificação. Faça a matemática e veja a situação do São Paulo, dê 3 pontos ao São Paulo e veja o que o São Paulo precisaria para se classificar. Não se classificaria também. A situação, mesmo com a vitória dos 3 pontos, pode fazer aí. Ele chegaria na última rodada sem depender dele. Né? Então, o trabalho do Diniz é um trabalho sofrível, que não deu resultado. Pode vir dar resultado, o trabalho, essa ideia dele em outro lugar. Eu me canso de ver o Igor Gomes, que surgiu bem, o Daniel Alves... E aí a culpa dele? Mas, pera, deixa eu só concluir. Eu vejo o quê? Esses caras vindo buscar bola dentro da área para sair jogando. Mas eu não sei onde você... Então, eu vi o Cicinho falando isso aqui ontem no Mesa Redonda, vou até citar. Eu não vejo. Ontem, por exemplo, eu vi o São Paulo com 10 no campo de ataque, jogada saindo com os zagueiros, mas com o Tietê. Essa história, jogador vai lá buscar porque numa saída 10 no campo de ataque, porque o Coritiba estava fechado, só faltava ficar no campo de defesa com o Coritiba lá atrás. O Coritiba não marcava pressão. O Coritiba fechou a casinha lá atrás. Então, por isso tinha 10 no campo de ataque. Mas tinha 10 que não sabia o que fazer com a bola. Não tinha uma movimentação, não tinha... É um time que você vê que não tem pegada, não sabe? A torcida do São Paulo, Celso, me desculpe, ela não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Não aguenta responsável, mais. Quem dirige o barco é o Fernando Diniz, é ele que está no comando. Bom, ainda bem que ninguém pagou ingresso para ver o jogo entre Red Bull Bragantino e Corinthians, porque um empate bem sem graça em mais uma atuação sofrível do Timão. Red Bull Bragantino e Corinthians. O time de Bragança Paulista começou colocando Cássio para trabalhar. Aos 26, Alejandro tocou a bola para Arthur, que bateu rápido de esquerda, mas o goleiro corintiano fez mais uma defesa. A chance do Timão veio aos 38 com Léo Natel, que chutou forte no gol e viu Júlio César espalmar a bola. Já no comecinho da segunda etapa, Arthur chutou colocado e a bola passou perto do gol. Depois, após bate e rebate na grande área, Léo Natel tentou afastar, Gil cabeceou fraco e Léo Ortiz apareceu pegando a sobra para tentar marcar, mas a bola foi para fora. Ricardo Hiller chutou da entrada da área e Cássio fez mais uma defesa. Final, Red Bull Bragantino 0, Corinthians também 0. Tem muito que melhorar, a gente tá tentando de tudo, principalmente na parte ofensiva, mas defensivamente também as coisas já melhoraram, enfim. O dia a dia é o trabalho que vai mostrar a nossa evolução. A gente vai agora trabalhando em evolução, né? Como a gente não está conseguindo fazer os gols, mas a gente também não tomou de novo o gol, né? Então é uma evolução, Vessori, não tem como cuidar um pouquinho ali da parte defensiva, depois passar para o centro, depois passar para o ataque, e isso leva tempo e a gente está tentando otimizar isso o mais rápido possível, né? E aí? Sabe, ficar... Não tem que dar tempo? Ficava. Você vai defender que vai ter que dar tempo pro Corinthians. Vamos deixar um ano aí para ver como é que fica, não é isso? Como você defende que tem que ter tempo? O Coelho assumiu ontem, vamos dar tempo. Ah, tá. O senhor pregou, tem que derrubar, tem que cair Thiago Nunes, tem isso, tem aquilo. O Thiago Nunes, pelo menos enquanto esteve no Corinthians, e mesmo no começo do trabalho, o time estava jogando bem. O time estava jogando bem, mostrou, esses mesmos jogadores mostraram poder ofensivo, conseguiam construir jogadas e tudo mais. O Coelho está à frente do time e tem treinado a semana inteira e você não vê a mínima evolução. Mas aí, ele quer a evolução do Coelho em 2 semanas, mas o Diniz está 1 ano, não ganha de ninguém, tá tudo certo. Eu não estou entendendo. Como não ganha de ninguém?
Ganhou o quê? Olha a posição dos dois. O Corinthians Que posição? O São Paulo é eliminado em tudo quanto é campeonato. O Corinthians... São Paulo é o 7º hoje no Campeonato Brasileiro. Você se... 7º? E você está achando ruim com Você um jogo estava a se menos? amarrando, o São Paulo é o 3º. Já caiu para 7º, despencou 4 posições. Só que tem um nessa jogo a tabela. menos. Se tiver ganhar esse jogo a menos, é vice-líder. Sim. O trabalho é ruim. Sim. Aí o Corinthians flertando com a segunda divisão, ok. O trabalho do São Paulo não dá para falar que é bom, Celso. Desculpa. O do Corinthians é melhor? Não, lógico que não. O do Corinthians é Não, melhor? eu só estou fazendo uma comparação, porque você está falando que o técnico tem que ter tempo, então tem que deixar o Coelho lá. Mas é óbvio que tem que ter tempo. Não o Coelho, porque o Coelho não é o cara. Mas por que não? Por que você credencia o Coelho? Eu não credencio o Coelho, não. Quais Só são as tô me qualificações? cutucando. Quais são as qualificações que deixam o Coelho à altura do que é o Corinthians hoje? E quais são as qualificações que o senhor qualifica o Diniz como técnico do São Paulo? Olha a experiência de um, olha a experiência do Que outro. experiência! Olha o currículo do Diniz, ele foi campeão na Audax e ponto. E ponto, Celso. Eu não estou defendendo aqui o Coelho, acho que o Corinthians precisa de um técnico, o Fernando Diniz, sim. pelo menos, tem uma linha de trabalho que é diferente. Que não dá certo em lugar nenhum. Mas não dá certo porque não deixa o cara trabalhar. Você pode escrever. Como aí. não deixa, ele é o mais longevo aí do campeonato, está 1 ano no São Paulo. Tá. E aí não dá resultado. No Corinthians, só para deixar claro, o Corinthians precisa de um técnico, sim. Quando você está colocando, a gente tem 20 clubes disputando o Campeonato Brasileiro. Se partir dessa sua argumentação, a gente vai ter um competente e 19 incompetentes. Negativo, lógico que não, Se Celso. só vale quem venceu, quem conquistou o título, a gente vai ter 19 incompetentes. Negativo, Celso. O Campeonato Paulista tem 16 times. Você vai ter um bom, no caso o Luxemburgo, que ganhou, e 15 incompetentes. Porque perdeu para o Mirassol, porque foi eliminado pela Ponte Lamento que o senhor Lamento que eu não soube fazer essa é a argumentação. Pouco tempo já mostrou serviço. É isso. Sim. É isso que eu quero dizer. Então o Diniz está muito tempo lá. O Sampaoli, com pouco tempo, também mostrou serviço. Está mostrando serviço, sim, no Atlético. Agora, o Corinthians precisa de um técnico? É claro que precisa. O Coelho não é um técnico. Eu não estou defendendo a permanência do Coelho e nada contra o Coelho. Nada. E pior é que vai queimando. Também nada. Precisa de uma análise profissional. O Corinthians precisa de imediatamente um treinador. De forma imediata um treinador. Para ontem. Já deveria ter. O Corinthians está esperando entrar na zona de rebaixamento? Não espera, hein? acharam que o Coelho, de repente, vai que ganha. Tá sim. Aí, não. É porque o Corinthians perdeu o vestiário. Então precisa de um técnico amigo dos jogadores. Não é amizade, gente. Para, isso daí não tem profissionalismo, gente. Isso daí tá sofrível. Vocês culpam o Coelho, técnico, só quem tá lá jogando desse jeito horrível. O Coelho não tem culpa não estamos culpando o Coelho não, Esse futebol pífio que o Corinthians apresenta, eu estou dizendo que ele não é a solução. Porque o jogador não tem iniciativa de fazer aquilo lá, gente, pelo amor de Deus, hein? Eu que não jogo futebol, acho que, não vou falar que jogaria melhor, mas é praticamente um nível assim, Michele. Lembra do Jean Mota? Era chamado de Jean Morto antes do São Paulo. Com o São Paulo ele virou até artilheiro do time. Celso, se você tivesse nesse time, você jogava melhor. Obrigado. Olha, Jonas Campos, direto do Parque São Jorge, atualizando as notícias do Corinthians. Quer dizer, Jonas, que essa semana vai ter cobrança? E sobre o técnico, tem alguma novidade? Conta pra gente. Fala, Michele, muito boa noite a você, ao Celso, ao Garrafa, todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva nessa segundona. Olha, em relação a técnico, neste momento, nenhuma novidade, nenhuma conversa aberta de maneira oficial, apenas especulações. Inclusive estive em Bragança Paulista fazendo esse jogo sofrível, né? 100 gols entre RB Bragantino e Corinthians. Conversei com um membro da diretoria do Corinthians e perguntei, e técnico? A resposta dele foi: Diego Coelho é o técnico do Corinthians, esse é o plano da diretoria, manter o Coelho. Claro, os resultados precisam ajudar um pouco até que se encontre esse nome ideal para assumir o Corinthians. Trazer um treinador, entre aspas, tapa-buraco para esse momento, inclusive com um salário, um custo maior do que o Coelho, não interessa a cúpula corintiana neste momento. Então, segue aí em busca do nome ideal a diretoria alvinegra. E sim, a semana é quente e foco em cima dos jogadores. Amanhã, informação do Thiago Salazar, site gazetesportiva.com, haverá uma reunião de dirigentes, diretoria do Corinthians com os jogadores para cobrar uma melhor postura dos atletas do Corinthians. Não há queixa alguma sobre o profissionalismo, mas a ideia é dar uma chacoalhada no elenco que não vem respondendo dentro de campo. Então essa reunião acontecerá
amanhã, segundo informações do GazeteEsportiva.com, Thiago Salazar, véspera do clássico contra o Santos, quarta-feira, às 7 da noite, na Neoquímica Arena. Então, é uma semana quente, o Corinthians não vence há 3 jogos, flertando ainda com a zona do rebaixamento. Inclusive, na minha próxima entrada, eu vou trazer um comparativo até a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro desse ano com o ano de 2007, quando o Timão acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, é assustador, gente. Daqui a pouco eu volto, mas por enquanto a informação de momento é essa, Michele. Semana quente com cobrança, sim, para cima dos jogadores do Corinthians. Valeu, Jonas. O Chico Lang tá tenso aqui para quando vai olhar esses números aí da época. Então ele vai trazer esse comparativo deste ano do Corinthians e do ano em que foi rebaixado, 2007. Você não gosta do Jonas? Por quê? Você não gosta dele? Você tem alguma coisa contra ele? Um profissional, pai do Martim, um bom moço? Pelo contrário, tenho a maior admiração. E aí, por que você fez isso de mandar o Jonas assistir esse jogo, trabalhar nesse jogo horrível? Ah, pois é, mas aí não é culpa minha. Isso é penitência, Celso. O que ele fez pra você? Não deve ter feito pra mim, ele deve ter feito em outras encarnações, aí veio a punição agora. Porque aí é uma outra história, vida, coitado, que é um sofrimento mesmo. Perdeu um sábado bonito, tava um dia bonito, de sol, Nossa, esse coitado. jogo eu acho que eu assisti na mesma televisão do Celso, porque foi horrível para ele e para mim também. Aliás, eu fico me perguntando qual jogo do Corinthians não foi horrível, desde que voltou da pandemia. Sabe? É uma tristeza. A cobrança em cima dos jogadores é válida, Celso? Sim, é válida. Os jogadores precisam render mais. Há de se entender por que eles não estão rendendo. E eu computo ao técnico, porque eu consegui ver, apesar do seu descontentamento com o Thiago Nunes, em muitas vezes eu vi organização tática com o Thiago Nunes. Em muitas vezes, especialmente antes da pandemia. Eu vi organização, ou em alguns momentos, em alguns jogos na volta da pandemia. Ponto. Agora, com o Coelho, nem isso a gente vê. Nossa, é um time totalmente desorganizado. Parece um bando que se juntou para jogar. Celso, porque a boleirada tomou conta do vestiário, essa é a questão. O Coelho não, o Coelho está lá, ele sabe que não vai ficar, ele está lá quebrando um galho, não é? Então, tipo assim, não tratam ele com respeito? Não, acho que não. Você acha que o Coelho pode chegar, por exemplo, você viu, o Cássio quase tomou, e olha, eu defendo demais o Cássio, mas só um exemplo, né? O Cássio quase tomou um frangaço aí no jogo. Não tomou o frango e tal, acho que nem é o caso de tirar o Cássio. Você acha que o Coelho pode chegar assim e falar, Cássio, você vai ficar no banco hoje? Não tem peso pra isso. Mas ele tirou o Cantígio, ele tirou... Mas o Cantígio, pera, eu tô falando do Cássio. Eu tô falando do Cássio, eu tô falando do Fagner, né? Eu tô falando de figuras fortes. Ele não tem esse peso. E não é por incompetência, não é por nada. É porque ele não está formado ainda para ser técnico. E essa prensa que a diretoria essa vai prensa, dar, ela é sim válida, porque os jogadores têm que dar uma resposta, mas lá na reunião vão falar, professor, o presidente, o senhor está dando uma dura na gente, mas e o técnico? Vai chegar quando? Ele pode ouvir uma dessa. O Corinthians precisa de um comando, um cara que chegue e vai colocar a casa em ordem, porque lá tá uma bagunça. Acabou a farra. É isso. Não, Sabe e aí... que tem um problema? Esses jogadores são um bando no meio de campo, mas não são um bando de loucos, como é a torcida do Corinthians. Tinha que ser um bando de loucos. E outra coisa, sabe o que eu pensei? Esse negócio do coelho? Aí eu falando aqui. Celso, sabe quando o seu professor titular de matemática sai e entra um professor substituto? Ou qualquer professor da escola sai e entra um professor substituto, o professor teve um problema? Sim, ninguém respeita. O que a gente faz com o Por professor isso substituto? que eu estou dizendo que a diretoria do Corinthians tem que trabalhar. Olha você se entregando aqui. Olha só que ela acabou de confessar ao vivo no Gazeta Esportiva, né? Fazia bagunça mesmo. E se o professor só faltou e entra aquele professor tampão? Ixi, aí que era uma zona total e aí eles até dispensavam mais cedo. O único invicto no Brasileirão, o Palmeiras aos poucos vai se encaixando. Com a vitória no fim de semana, o time pulou para terceiro lugar e a pressão em cima do Lucha deu uma acalmada. No retorno de Fernando Praz ao Allianz Parque, o Palmeiras abriu o placar contra o Ceará logo aos 9 minutos. O Wesley chutou na trave e Rafael Veiga aproveitou o rebote, 1-0. Pouco tempo depois, o Ceará empatou com Eduardo Brock, de cabeça. No segundo tempo, o William aproveitou a sobra na área e foi rápido para fazer o gol da vitória do Verdão. Palmeiras 2, Ceará 1. A gente tinha, assim, né, a expectativa de que a coisa ia dar uma melhorada. Ninguém fica tanto tempo sem perder se não tiver alguma coisa caminhando bem, né? Então nós tivemos paciência para poder ir colocando, tirar o peso, chamar a responsabilidade para cima de nós, né? Nós temos experiência, e colocando um, colocando o outro, dando moral para um, dando moral para o outro, até você encaixar.
Silvestre, cadê você? Informações do Palmeiras que pega o Botafogo fora de casa. O Lucha vai ter que mudar o time, Silva? Boa noite. Boa noite, Michele. O professor Luxemburgo será obrigado a mexer no time, minha querida. Um abraço para todo mundo que está tabelando com a gente aqui no Gazeta Esportiva. São 3 jogos seguidos agora do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Quarta-feira pega o Botafogo fora de casa. Tem um busão saindo aqui. Ué, daqui a pouco eu descubro que ônibus é esse. Imponente. Bom, a sequência de jogos do Palmeiras, o caminho do Palmeiras. Botafogo fora de casa quarta-feira. Sábado, clássico contra o São Paulo no Allianz Parque. E na terça-feira da semana que vem, recebe aqui no Allianz Parque o Coritiba. 2 jogadores ficam à disposição do Luxemburgo, cumpriram na última rodada a suspensão automática, o Zé Rafael e o Lucas Lima. E 4 titulares vão ficar de fora, serão desfalques nessa sequência de jogos, jogadores que vão disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo, Michele. Pela seleção brasileira, o Everton e Gabriel Menino, o Matias Vinha, lateral esquerdo da seleção uruguaia, e o Gustavo Gomes, zagueiro da seleção paraguaia. Daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco desse tema aí, pressão para cima do Luxemburgo. Ao Palmeiras não basta vencer, é preciso vencer, convencer, dar espetáculo. O Rafael Veiga, que vem ganhando uma sequência legal de jogos, vai falar do assunto, vai falar grosso aqui no Gazeta Esportiva. Até já, Michele. Vai falar para o Celso, porque é assim, o Celso pro Fernando Diniz ele tem uma cobrança e pro Luxemburgo é outra. Não, e o Garrafa também. Você está distorcendo não, Garrafa, as coisas. Mas não sei, o Garrafa... O Luxemburgo, de novo, eu repito aqui, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Eu só não estou entendendo. Quer dizer, ele está mudando o conceito dele. Ele já tem colocado o Rafael Veiga como meia, ele tem trabalhado com 2 pontas abertos, isso tem deixado o time um pouco mais ofensivo, um pouco mais solto. O senhor está vendo a evolução no Palmeiras? Estou vendo a evolução. Aliás, eu sempre eu sempre defendi... E não estamos aqui só para discordar, perfeito? Estamos concordando. Eu sempre defendi, quando eu fazia as críticas do futebol apresentado pelo Palmeiras, em nenhum momento eu defendi a demissão do Luxemburgo. Nem defender eu sempre falei aqui que ele tinha recursos para melhorar esse time do Palmeiras. É só ele voltar àquilo que ele pregava. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Isso ele falava. São outros tempos, essa história. Se ele ganhando, dando resultado, sem jogar um bom futebol, ele é questionado. O Vanderlei sabe. Ele ganhou quanto? O Vanderlei ganhou o quê? Ele ganhou os últimos 2 jogos. Né? O Vanderlei foi campeão paulista, talvez o senhor tenha esquecido. Em cima do Corinthians, do Chico Lang. Foi memorável. Isso vale muito. Você ganhar um título, você ganhar uma pelada de fim de semana, um torneio início em cima de Corinthians, quando se trata de Corinthians e Palmeiras, ou vice-versa, vale muito. É Corinthians e Palmeiras, até para o ímpar. Ele ganhou e o Palmeiras era um saco de pancada nos últimos anos do Corinthians. Eu vejo pelos semantes palmeirenses, amigos palmeirenses, inclusive, felizaços. A torcida palmeirense é uma das mais exigentes. Silvestre quer falar. Silvestre, pode falar, está no ar. Fala que eu te escuto, Michele. É o seguinte, aquele ônibus que passou bem na nossa entrada, atrás de mim, é o ônibus do Ceará, que perdeu para o Palmeiras no sábado no Allianz Parque por 2-1. Os caras treinaram aqui hoje. A política de boa vizinhança imperando no futebol brasileiro, Michele. Bom, coitado. Você quase foi atropelado. E marcou a volta do Fernando Praz à academia, né? Mas retomando aqui, então o Palmeiras teve conquistas importantes. O Vanderlei ele é tão cobrado, mas ele é tão cobrado, né, por tudo que ele já fez, a régua dele é muito alta, e ele sabe, depois de muito tempo, Celso, o Vanderlei ganha oportunidade num clube da expressão como o Palmeiras. Ele vinha então trabalhando todo o respeito no esporte, veio para o Vasco da Gama, que já não é aquele Vasco, pelo menos neste momento, todo vitorioso. Ele ganha uma oportunidade no Palmeiras e ele chega extremamente questionado. Se ele se arrisca demasiadamente, por exemplo, como o Fernando diz, está aí, é ultrapassado, já foi, já deu o que tinha que dar, porque ele ganhando, estão baixando o reio no cara, entendeu? Então ele inteligentemente, ele falou, vocês podem falar que não estamos jogando bem, mas pelo menos vencendo a gente está. E ele está procurando melhorar, evoluir, como o senhor está até vendo essa evolução, é o tempo, acho que está correto. Até vendo as críticas, né? Muitas das críticas que são feitas à performance do Palmeiras, elas são justíssimas, justíssimas.
Olha, se o desempenho do Santos dentro de casa não é dos melhores, fora de casa a equipe vem conseguindo ótimos resultados. Aprendam com o Cuca. Agora, o que preocupa são os desfalques. Na Serrinha, Vinícius completou o cruzamento e abriu o placar para o Goiás logo aos 4 minutos de jogo. Em pênalti marcado após a consulta do VAR, Marinho deslocou o goleiro e empatou 1-1. Na segunda etapa, o Peixe virou o jogo nesse lance. Pará foi cruzar, a bola desviou em Jefferson e matou o goleiro Tadeu. 2-1. O Santos ampliou o placar com Marcos Leonardo, que entrou no lugar do lesionado Marinho. 3-1. Aos 39, Vitor Andrade diminuiu para o Esmeraldino. O mesmo Vitor Andrade fez o gol que seria o de empate, mas foi marcado o impedimento de Rafael Moura na jogada. Depois do susto, alívio santista. Goiás 2, Santos 3, placar final. Bom, o senhor falava do Vanderlei Luxemburgo? Sim. Aí eu vou dar o exemplo do Cuca. O Cuca tem um time remendado. Um time remendado. Não pode contratar jogador machucado, blá, blá, blá. Atraso de salário. Atraso de salário, não tem presidente, ou melhor, agora tem um vice e tal. Ele assumiu a gestão. E o que ele tem feito com o time do Santos? Tem jogado para frente. Tem sido corajoso. Ele não está com medinho de perder o emprego. Ele não está com medinho de perder o emprego. E aí qual é o resultado? É um time que joga. Procurar aqui o campeonato dos corajosos. Para frente, entendeu? Vê a tabela. E aí... Em primeiro lugar, Cuca corajoso. Diniz corajoso em segundo, empatado. Vanderlei em último, zona de rebaixamento. E vai ver a Paulista aí final do ano. Tá comemorando o quê? O título do mais corajoso, velho. Título é campeão do campeonato, velho. Campeão, Palmeiras tá subindo, Palmeiras já foi campeão paulista. Eu não entendo. E eu não tô, eu vou até dar uma olhada. E eu não tô criticando o Cuca, não. Ao Eu não sei, contrário. porque do jeito que o senhor está falando, a sensação que a gente tem é que são trabalhos assim tão díspares, mas tão díspares que um tá no céu e o outro tá queimando no fogo do inferno. O senhor tá E aí fazendo a gente comparação. pega aqui, Mármore olha do só, inferno. no mármore do inferno. A diferença de Palmeiras e São Paulo no campeonato... Mas qual campeonato? Isso aí é o de porcentagem de Não, posse de bola? é o campeonato mesmo. A diferença do Palmeiras para o São Paulo é de 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos, só isso. Libertadores, como é que tá o São Paulo? Tá, mas qual que era o grupo do São Paulo? Me responda. Como é que tá o São Mas Paulo no qual que era o Libertadores? grupo do São No Brasileiro, diferença de 2 pontos. Na Libertadores, o Palmeiras já está classificado, líder, melhor campanha, o São Paulo já caiu, perdendo pro Binacional. Não dá para comparar. Você vai comparar o Diniz com o Luxemburgo, eu paro. Aí, desculpa, eu vou parar. Não é possível. Eu vou comparar. Bom, vamos embora, então. Sexta-feira, a seleção Difícil brasileira falar isso, né? começa a caminhada nas eliminatórias sul-americanas e parte dos jogadores já se apresentaram na Granja Comari. O Zé Paz conta para nós tudo sobre a seleção. As dificuldades elas vão acontecer, a expectativa ela vai acontecer, ela é inevitável. Pode parar com esse papinho de dificuldade, Tite. O torcedor não quer saber disso não, colega. Vem com essa historinha não. Depois de um atraso gigante por causa do novo coronavírus, enfim, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 lá no Catar vão ter início nesta semana. Sexta-feira, 9h30 da noite, o Brasil pega a Bolívia e a partida vai acontecer na corintianíssima Neoquímica Arena, claro, com portões fechados. Realmente a gente queria muito ter a nossa torcida, né, a nossa galera. A gente sempre que jogou ali, a torcida fez um diferencial muito grande, né, um campo muito bom e realmente a torcida iria ajudar muito a gente, mas a gente tem que saber fazer com esse protocolo, com esse novo jeito. Parte dos jogadores da nossa seleção já se apresentou hoje na famosa Granja Comari em Teresópolis. O Ney apareceu de helicóptero, inclusive. O grupo só fica completinho mesmo amanhã. E o Richarlison, que machucou o tornozelo defendendo o clube dele, o Everton da Inglaterra, não treinou nesta segundona. O goleiro Alisson e o atacante Gabriel Jesus estavam na lista do Adenor, mas foram cortados por problemas físicos. Ederson, goleirão do Manchester City da Inglaterra, e o novato Matheus Cunha do Hertha Berlim da Alemanha acabaram ocupando essas 2 vagas aí. A gente tem acompanhado que a Bolívia vem treinando há um certo tempo, né? Mas creio que também a gente pode levar uma vantagem pelo ritmo de jogo. Todos os jogadores convocados vêm jogando no seu clube, né? Ao contrário de que não está acontecendo na Bolívia, somente treinamentos. Óbvio que deve ter jogos de treino, mas talvez isso possa pesar um pouquinho. O Brasil joga com quem? Bolívia, na Arena Neoquímica nesse final de semana.
Na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena. Não guardei esse nome. É na próxima sexta-feira e olha, muita gente nem estava se lembrando disso, é um jogo extremamente importante, é o início da trajetória, é um ano muito atípico em função de pandemia, tudo de diferente pode acontecer. O Brasil que se cubra nas eliminatórias, vamos torcer para que possa estrear bem com vitória. Não consigo imaginar o Brasil perdendo da Bolívia. Recados de WhatsApp? Boa noite, Michele, Celso e Garrafa. Para mim, o principal problema do Corinthians é o técnico e os jogadores. É tudo. Wander do Jardim São Jorge, do Butantã. Boa noite, pessoal da Gazeta. Às vezes o treinador é fraco, mas os jogadores são acima da média e lá dentro do campo eles resolvem. Nesse caso são os jogadores. Vanderlei de Itaim Paulista, um abraço. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso, Garrafa. E no Corinthians não tem problema nenhum, tá mil maravilhas. Que continue assim. Valeu, Anderson de Guarulhos. Ô, Anderson, você tá de brincadeira. Sacanagem. E o Vanderlei lá de Itaim Paulista? Concordo com tudo que ele falou. José Paes, ao vivo de volta, direto do CCT da Barra Funda. São Paulo tá com um baita problema no setor defensivo. Zé, explica pra gente. Exatamente, Mi. O São Paulo está com um baita problema no setor defensivo. O Silvestre estava com um problema aqui do busão e eu tô com um problema porque o Samuel Almeida me colocou embaixo de uma árvore aqui. Silvestre quase foi atropelado. Eu tô com medo de um passarinho fazer alguma coisa. Edu Dracena, vem, Edu. Passa, Edu Dracena ao vivo no Gazeta Esportiva, hein? Alô, Edu. Deixando aqui a Academia de Futebol do Palmeiras. Entrou ao vivo no programa, viu, Silvestre? Entrou ao vivo. Você fica aí que agora é o São Paulo. Vou chamar aqui o VT do meu amigo Marcelo. Apareceu, filho, apareceu. Vou chamar aqui o VT do meu amigo Marcelo Bassege, porque a zaga do São Paulo não tá bem. Foram 18 gols sofridos nos últimos 10 jogos. Roda a matéria especial aí. 10 jogos consecutivos sofrendo gols e 7 sem vencer. Essas são as amargas sequências com as quais o São Paulo vem sendo obrigado a conviver em 2020. Após o empate em 1-1 com o Bahia pela 4ª rodada do Brasileirão, o técnico Fernando Diniz resolveu mudar a dupla de zaga, sacando Bruno Alves e Arboleda para apostar nos jovens Diego Costa e Léo, um lateral esquerdo improvisado no setor. O problema é que em 12 jogos com a nova dupla de zaga, o São Paulo já sofreu 18 gols, média bastante alta para o time que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado com a melhor defesa da competição. Você pega esses números assim, é uma pergunta muito fácil de fazer, eu já te falei, vou te falar de novo. Você acha que o sistema defensivo se comportou mal no jogo de hoje, quando foi uma bola só no gol de falta? Contra o Inter, foi uma bola só no gol. Então, assim, e quando assim jogou o Bruno e o Arboleda, também a gente tomou 3 gols do Red Bull e tomou 3 gols do Mirassol. Sim, a situação não era das melhores com Bruno Alves e Arboleda em campo, mas os números não mentem. Com a antiga dupla de zaga, o São Paulo disputou 15 jogos e sofreu 15 gols, uma média melhor que a da atual dupla. Tá certo que Fernando Diniz prefere culpar o time todo pelos gols sofridos ao invés dos zagueiros pagarem o pato sozinhos. Mas se a culpa não é de Diego Costa e Léo, por que não há mudanças em outras posições? Todos os jogadores que estão aqui têm chance. A hora que se eu achar que eu tenho que mudar para melhorar o time, eu vou mudar sempre que eu achar necessário. Agora, em 7º lugar e cada vez mais distante das primeiras colocações do Brasileirão, o São Paulo terá de reagir contra o Atlético Goianiense em casa na quarta-feira. Mais do que não sofrer gols, é preciso vencer para não só voltar a subir na tabela, como também recuperar um pouco da confiança. Afinal, fim de semana tem clássico contra o Palmeiras em pleno Allianz Parque. Tá aí então, Michele, aí eu te pergunto, como diria o filósofo, quem você prefere, Arboleda e Bruno Alves na zaga ou Diego Costa e Léo Pelé? Pergunta de $1 milhão para você, Mi. Um abraço. Primeira opção, José Paes, primeira opção. E agora eu vou com o Jonas Campos, falando com a gente novamente direto do Parque São Jorge. Ainda estamos na 13ª rodada, mas o Timão tem que abrir o olho com o Z4, né, Jonas? Aproveitamento tá ruim.
Pois é, Michele, aproveitamento ruim, historicamente ruim, a gente vai mostrar isso para vocês. Corinthians, nesse momento, 14º colocado do Campeonato Brasileiro, 14 pontos, a 2 pontinhos da zona do rebaixamento. E a gente fez um comparativo nesse mesmo período, né, considerando aí 13 rodadas disputadas de campeonato, com o ano de 2007, quando o Timão acabou caindo para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Olha só a preocupação que a Fiel deve ter. Falta desempenho, falta resultado e o alerta definitivamente está ligado no Corinthians. Mas afinal, o rebaixamento preocupa ou seria exagero nessa altura do campeonato dizer que o Timão está realmente ameaçado? Olha, pelos números a coisa de fato preocupa se compararmos o Corinthians de 2020 com o de 2007, ano em que o clube amargurou a única queda da história alvinegra no Brasileirão. Naquele trágico ano, até a 13ª rodada, o Timão tinha 4 vitórias, uma a mais do que em 2020. O número de empates era o mesmo, 5. Em 2007, o Timão somava 4 derrotas e agora soma 5. Portanto, 17 pontos somados no ano do descenso contra 14 somados atualmente. Aproveitamento de 43% contra um aproveitamento atual de quase 36%. A campanha de 2020 até a 13ª rodada, inclusive, é a 3ª pior do Timão na era dos pontos corridos. Acorda, Coringão! O alerta está ligado. É isso, gente. Situação preocupante, né? Não dá para negar isso. Só para ter uma referência, ano passado o Cruzeiro, 17º, foi rebaixado com um aproveitamento de pouco mais de 31%. Ano retrasado, o Sport foi rebaixado na 17ª colocação com um aproveitamento cerca de 36%, mais ou menos nessa faixa do Corinthians. Então o Timão tá nessa média, tá nesse bolo. Claro, ainda tem muito campeonato, mas comparando esse mesmo período em relação a 2007, quando o time caiu para a segundona, é preocupante, Michele. Fica o alerta, né? Liguem a sirene. Silvestre, direto da Academia de Futebol, apesar do Palmeiras ter melhorado um pouquinho, ainda tem pressão, né? Em cima dos jogadores, Silva. Esse zum, Michele, continua por aqui, né? Mais de fora para dentro, mas continua. O Rafael Veiga concedeu entrevista coletiva virtual nesta tarde. Rafael Veiga, que vive bom momento, pela primeira vez conseguiu uma sequência legal de jogos. Já são 6 partidas como titular. Nas 2 últimas ele jogou os 90 minutos, fez gol, tá distribuindo bem o jogo, ganhando a confiança que o Luxemburgo tem dado para ele. E o Rafael Veiga, além de falar da própria atuação nas últimas partidas, comentou também essa pressão para cima do Palmeiras, que tem que ganhar, jogar bonito, dava para esse elenco jogar um futebol um pouco mais vistoso. Fala aí, Rafael Veiga. Nós perdemos 2 jogos só, né? Acho que é muito pouco pro tanto de jogo que a gente teve. A gente tem sido bastante consistente, né? Mas eu sei que jogar aqui tem um peso muito grande, tem uma responsabilidade muito grande, mas eu também sei que às vezes pode ser que essas críticas passem um pouco do que precisa, porque né, a gente se esforça, a gente viaja, a gente joga, né, e nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas a gente sempre vai entrar em campo e fazer o nosso melhor. Eu falo isso sempre lembrando daquela viagem que a gente foi fazer em Curitiba, né, que aconteceu aquele episódio chato, onde não era comigo, né, que estavam xingando, mas eu tomo as dores também dos meus amigos, meus companheiros, né, porque hoje não é comigo, mas eu sempre tenho que ter respeito, né, então acredito que em alguns momentos as críticas passam um pouco do que precisa ser dito. E só para lembrar, o Palmeiras está invicto a 20 jogos, 3º colocado no Campeonato Brasileiro, empatado com o Inter e tem um jogo a menos, já está nas 8ª da Libertadores, ganhou a final do Paulistão em cima do Corinthians, não está jogando o fino da bola, mas quem está, Michele? Quem está? Só o São Paulo, talvez, né, Celso? Quem está jogando o fino da bola? O time do São Paulo. O time do São Paulo está jogando o fino da bola, o Atlético Mineiro está jogando muito bonito, que aliás era uma pretensão do Palmeiras antes de contratar o Vanderlei Luxemburgo, só que as negociações não avançaram, o Sampaoli não aceitou a proposta do Palmeiras e depois foi ser feliz no Atlético Mineiro. Ser feliz, calma, ser feliz até o momento. O Sampaoli é uma granada sem pino.
Ele é chato. Tá, uma granada sem pino. Então, muita chato calma. competente, mas não chegamos à metade ainda do primeiro turno, o trabalho tá legal, né? Talvez ele possa ganhar um título de peso pro currículo dele, que até agora não tem. Não vem com esse negócio de Copa América, porque o Brasil ganhou a última Copa América, não valeu. Mas quando ele ganha com a seleção do Chile, vale, mas tudo bem. Então tá indo bem o Sampaoli, né? E aí, dos três grandes, essa semana vai ser uma semana decisiva demais com o São Paulo, com o Palmeiras. Com o Diniz, dependendo do que acontecer. Tem São Paulo e Palmeiras, né? O bicho vai pegar. Será que o Diniz sobrevive ao jogo com o Tá Palmeiras? evoluindo, né? Tá evoluindo, dá um tempinho pra ele. Ele tá em qual campeonato? Dos valentes. Não, como é que é? Jogos bonitos, os valentes e os corajosos. Eu não vou Corajosos tá eu não vou responder eu não vou responder a sua provocação. Resultado da enquete, qual o principal problema do Corinthians? E a maioria das pessoas respondeu que são os jogadores. A galera tá comigo aí, ó. 72% dos votos. Eu fui voto vencido aqui. Amanhã tem reunião. Amanhã tem reunião com a diretoria. Não. Nossa ou deles? Não, deles. Nossa, do mesmo, né? A gente deu uma assustada aqui agora. Acabou, pessoal. Amanhã estamos de volta. Boa semana pra todo mundo. Tchau, Celcinho. Tchau, Garrafa. Tchau. Tchau.